Agradecer vocês, quem está consumindo o meu conteúdo, os conteúdos que eu tenho colocado no IGTV, a live aqui, tá? Então eu sei que tem vários de vocês que estão sempre comentando, estão sempre falando comigo, e isso é importante, porque o Instagram, ele entende como relevante, né? Os posts que estão e os vídeos que estão sendo comentados, que estão sendo salvos por vocês, e aí esses conteúdos eles continuam sendo assim mais assim consumidos, eles aparecem mais no Instagram, né? Então o Instagram ele tem isso. Então se você fica muito tempo só postando, ninguém curte, nem comenta nada, o que acontece? Esses conteúdos eles param de aparecer. Então vão parar de aparecer para vocês, né? E vocês assim não vão conseguir ver todos os vídeos que eu estou sempre postando, tá? Então é importante estar comentando, estar falando. Então eu quero agradecer vocês que estão me acompanhando, né? E continuem, tá bom? Continuem acompanhando os vídeos, porque as dicas realmente são muito legais e eu tenho feito assim tudo que eu posso fazer para ajudar vocês a melhorar cada vez mais e alcançarem o sonho de vocês, né? Porque eu perguntei qual era o seu maior sonho hoje e muitas pessoas me responderam várias coisas. Muitas pessoas me responderam que o maior sonho é ser um bom colorista, ser um bom cabeleireiro, se destacar profissionalmente. E realmente, né, a gente não quer ter só uma profissão, a gente não quer ter só cabeleireiro, né? O importante é que você seja um especialista no que você faz, para você se destacar hoje na nossa área, porque assim, a concorrência está muito grande, existem muitos salões, muitos cabeleireiros, né? Então a gente precisa se destacar. Para a gente se destacar na nossa profissão, a gente precisa ser especialista, precisamos ser um especialista em alguma coisa. Não simplesmente um cabeleireiro, ou simplesmente alguém que faz cabelos. Não é verdade? Então é muito importante que a gente se especialize cada vez mais, né? Se especialize na colorimetria, se especialize numa área específica da nossa profissão. E a gente tem que admitir que a área que mais tem dado valor na nossa profissão, que tem tido valor na nossa profissão de cabeleireiro, é a colorimetria, né? Então, assim, a gente precisa entender muito sobre isso. Então, muitos cabeleireiros, né, acredito que praticamente todos têm aquele sonho de conseguir fazer aqueles cabelos loiros maravilhosos, né? E a gente vê tantos cabelos no YouTube e nos perfis de Instagram, aquelas mechas loiras lindas, né, de várias formas, de várias cores. E eu sei que a gente fica sonhando, porque eu também já tive esse sonho de fazer cabelos loiros lindos e de conseguir, de ter aquela habilidade, né, de conseguir fazer cabelos loiros lindos. Então esse é um sonho que todo cabeleireiro tem, né, de se especializar cada vez mais e ser um cabeleireiro de sucesso, né, que seja um sucesso entre as suas clientes, que seja uma sucessão entre todo mundo, não importa, mas a gente tem esse sonho, né? Então o nosso sonho como cabeleireiro é realmente isso, é realmente aumentar cada vez mais a nossa especialidade, né? Então, o que eu quero conversar com vocês é também um pouco sobre esses comentários, tá? Eu sei que tem algumas pessoas, o que eu percebo, algumas pessoas fazem alguns comentários depreciativos nas fotos dos amigos. Algumas minhas já fizeram, só que eu não me importo muito. No Facebook eu vejo muito sobre isso. Algumas pessoas eu sei que comentam na maldade mesmo, mas às vezes eu percebo que tem pessoas que não fazem por maldade. Às vezes você simplesmente comenta se você gostou ou não daquele cabelo. Mas assim, eu só quero que vocês pensem um pouco sobre isso, porque quando você está fazendo um comentário numa rede social, você está fazendo um comentário que muitas pessoas vão ver aquele comentário que você fez. E esse comentário, ele vai ajudar ou ele vai prejudicar aquela pessoa com que você está comentando. Então, se você fala que ficou feio, ou que você fala que você não gostou, ou você coloca algum defeito naquele cabelo, isso não vai ser uma ajuda que você vai estar dando para aquele profissional,
entende? E eu acho que nós, como cabeleireiros e como profissionais, a gente, em primeiro lugar, a gente tem que ter ética profissional. Em segundo lugar, a gente tem que ser amigos, né? Uns amigos dos outros. A gente não tem que encarar os outros como concorrentes ou como inimigos. Nós temos que ajudar os outros nas profissões. Mesmo porque que nas redes sociais a gente fala com pessoas assim do Brasil inteiro. Então não é o seu vizinho ali que talvez você possa encarar como concorrente. É uma pessoa que está lá longe. E às vezes um comentário depreciativo numa foto sobre essa pessoa, ela vai prejudicar o perfil daquela pessoa, entendeu? Então você não vai estar ajudando seu colega, você não vai estar ajudando seu amigo, entende? Eu sei que às vezes é na inocência, porque eu sei que tem pessoas aqui, mesmo no Instagram, que curtem todas as minhas fotos, que me seguem, que visualizam meus vídeos, que participam das lives, que estão sempre aqui comigo, mas às vezes em alguma foto a pessoa dá a sua opinião pessoal de que gosta ou de que não gosta, e às vezes fala algumas coisas que não vai fazer bom, não vai fazer bem, aliás, né, para outras pessoas que vão estar ali e olharem aqueles comentários. Então às vezes a pessoa simplesmente deu a opinião dela, ela não faz na maldade, pode ser que ela não faça na maldade, tá? Mas eu acho que é bom a gente parar para pensar um pouco em quais comentários a gente faz quando a gente comenta as fotos dos outros profissionais, tá? E das outras pessoas em geral, entende? Porque não é todo mundo que consegue encarar comentários depreciativos como simplesmente uma crítica e deixar para lá. Algumas pessoas elas se atingem profundamente, abalam o psicológico e às vezes até acabam deixando de fazer um serviço melhor, um trabalho mais bonito, por causa às vezes desses tipos de comentários, entende? Então, assim, eu queria conversar sobre isso com vocês e analisar um pouquinho esse ponto com vocês, tá bom? Antes da gente começar sobre o assunto de colorimetria, porque eu tenho visto muito isso, sabe? E eu sei que eu não posso mudar a cabeça de todo mundo e nem vou fazer com que isso acabe, mas eu acho que se um pouquinho de pessoas que me escutarem, eu já consegui mudar um pouquinho esse pensamento de uma ou duas pessoas, pra mim já tá bom, entendeu? Então hoje eu já falei que eu tenho uma missão que é ajudar cabeleireiros e ajudar as pessoas a não cometerem erros dentro dos seus salões. Porque a gente vê na rua, a gente vê no supermercado, a gente vê em lugar cabelos estragados, cabelos manchados. E pra gente que é profissional, aquilo dói no coração, né? A gente vê aquelas coisas assim que você fica tentando imaginar quem fez, né? Então eu quero ajudar o máximo de pessoas que eu puder, entende? Então assim, eu não quero ter um perfil aí com 50 mil pessoas que não agregam, que não tem qualidade, que não interagem comigo no meu Instagram. Eu não quero ter audiências de pessoas que não concordam com o que eu penso e não concordam com as coisas que eu falo, entendeu? Então eu acho que as pessoas que me seguirem, se 10 pessoas que me ouvirem eu conseguir ajudar uma, duas pessoas, eu já vou estar feliz, porque eu sei que eu dei valor na vida de alguém, eu sei que eu fiz diferença na vida de alguém. Então isso é importante para mim, né? Então algumas pessoas perguntam, essa semana passada eu até recebi uma crítica assim de uma pessoa conhecida até minha, que fala que eu estou distribuindo muito conteúdo e eu estou ensinando muitas pessoas e isso não vai me fazer bem para mim, porque outras pessoas vão acabar às vezes sabendo mais do que eu, porque eu estou ensinando todo mundo, tá? Mas enfim, o meu objetivo é esse mesmo, tá? É ensinar as pessoas e fazer com que cada vez mais pessoas saibam sobre a colorimetria, entendam melhor a colorimetria. Eu não tenho medo da concorrência, eu não tenho medo de indicar produtos para cliente, nem indicar produtos para vocês cabeleireiros, eu não tenho medo de ensinar para vocês o que eu faço, porque o que eu faço é o que eu faço. As pessoas que elas vêm até mim, elas me procuram porque elas gostam de mim, do meu trabalho, da minha personalidade. A gente atrai pra gente pessoas que são que concordam com o que a gente fala, entendeu? Pessoas que são parecidas conosco, porque as pessoas que elas olham e escutam o que você fala e elas não gostam, elas acabam não te seguindo mais e não te importando mais, e isso é bom, não é ruim isso,
Isso não é ruim, porque ficam próximas a você pessoas que te agregam valor, pessoas que vão te fazer bem e que vão te fazer elogios, né? Então isso é importante, né? Então, como eu estava falando com vocês, é importante demais a gente saber muito sobre a colorimetria, para que a gente tenha uma facilidade de trabalhar com cabelos loiros. Só que também tem assim, muitos cabeleireiros fazem vídeos no YouTube sobre cabelos, mas eu penso também é o seguinte, muita coisa sobre a colorimetria é muito importante ter teoria. Algumas falam, não, eu vou aprender com a mão na massa, eu vou aprender com o tempo, as coisas vão aparecendo e eu vou fazendo e vou aprendendo. Ah, vou ver uns vídeos de mechas no YouTube. Assim, eu não tenho muito foco de ensinar sobre mechas, porque eu acho que mechas é uma coisa que você aprende manuseando. Mechas você aprende com a prática, né? Então, se eu postar um vídeo fazendo mechas, eu até faço isso também, mas isso não é o que vai agregar valor para vocês, em especial, porque o mais importante da colorimetria é o estudo, é a teoria, sim, entende? Porque você fazer um eriçado, você aprender a fazer um eriçado, ou você aprender a fazer mechas, muitas pessoas falam para mim que tem dificuldade e que é muito difícil, mas gente, não é. É só você treinar, é muito fácil você treinar, entendeu? Pega pessoas que você conhece, faz eriçado, põe um papel lá dentro com creme, treina, né? Faz mechas, começa a fazer mechas poucas. Eu aprendi a fazer mechas no papel porque eu vim daquela época que todo mundo só fazia cabelo com touca. Não existia mecha de papel alumínio. Quando começou a existir mechas no papel alumínio, o que acontece? Eu fui querer aprender a fazer aquilo, porque eu vi que era uma coisa diferente e que ia ficar mais bonito, ia ficar diferente do que feito com a touca. Então eu queria aprender, mas realmente é muito difícil fazer sem manchar. Você tem que pegar uma certa habilidade para isso. Então eu fazia algumas mechas no papel alumínio nas amigas, né? As pessoas que trabalhavam comigo, fazia mechas numa parte do cabelo, depois no outro dia fazia outra parte do cabelo. Então você tem que ir fazendo as coisas aos poucos. Não adianta você pegar uma cliente que quer um cabelo loiríssimo e fazer mechas naquele cabelo inteiro da primeira vez, tá? Só que isso aí é prática que você vai pegar, então é fácil de você aprender. Faz mechas bem fininhas e vai colocando papel alumínio, aprende a eriçar cabelo, treina, pega um cabelo de pessoas que você conhece e treina isso, ou até mesmo uma cabeça de boneca, como eu já incentivei vocês a terem uma cabeça de boneca no salão, para vocês estarem manuseando esse cabelo e treinando fazer com essa cabeça de boneca. Então isso tudo vocês vão conseguir fazer. O mais difícil é vocês entenderem a teoria, e o principal é a teoria. Então essa teoria vocês podem aprender online. Essa teoria vocês vão aprender estudando, buscando. Não é somente indo em cursos, porque curso é às vezes é aquela muvuca de gente fazendo um monte de cabelo, e nem sempre vocês conseguem pegar a teoria. Aí vocês conseguem os gráficos das mechas e as teorias das mechas, né? Mas aí na hora de fazer a cor correta, na hora de neutralizar um cabelo corretamente, você não consegue fazer. Então isso é complicado. E assim, eu vou falar sobre uma pergunta que estamos falando muito agora, tá? A pergunta é assim, ó. Por que eu fiz um cabelo de uma cliente tal e esse cabelo não clareia? Passei a X, fiz de novo e não clareia, não clareia. Alguns cabelos realmente eles não clareiam tão fácil até chegar ao tom de 9 e 10, o fundo de clareamento 9 e 10. Só que assim, existem vários fatores que impedem o clareamento de um cabelo. Existem vários fatores, tá? E um desses fatores é a coloração. Se existe uma regra da colorimetria que nunca mudou e dificilmente vai mudar, é que tinta não clareia tinta. Então, às vezes, a cliente tem tinta naquele cabelo, ou só nas pontas, ou do meio do cabelo para baixo, e às vezes ela não te falou.
Aí quando você aplica o descolorante, o que acontece? Metade do cabelo fica de uma cor, a outra metade fica de outra cor, e esse cabelo mancha e você não consegue entender o porquê. Então esse é um fator muito importante para ser descoberto, e isso a gente descobre num teste de mechas, um pequeno teste de mechas de alguns minutos, no máximo 20 minutos. O pó descolorante ele revela para você aonde está coloração e aonde está o cabelo natural. Porque a cor ela fica nitidamente diferente. Às vezes quando o cabelo ele tá inteiro escuro, você não percebe aonde tem coloração e onde não tem. Mas quando você aplica um teste de mechas e você coloca o pó descolorante dentro daquele papel alumínio, ele vai revelar para você aonde está natural e aonde tem coloração. Tá? E é aí onde eu aconselho que você faça mechas ombre hair somente aonde tem coloração e não mexa no cabelo natural, pelo menos não da primeira vez que essa pessoa quiser clarear o cabelo, tá? Porque aí ela vai ficar com umas pontas mais claras, vai ficar com uma morena iluminada bonita e não vai dar diferença da raiz. Tá? Então eu vejo muito isso acontecer, já peguei cliente assim, meu cabelo estava escuro, fui fazer mechas, mas a raiz ficou mais clara e as pontas estão mais escuras, e a ideia sempre é a raiz mais escura e as pontas mais claras, para dar um efeito de degradê. O efeito bonito é as pontas mais claras, nunca as pontas mais escuras e a raiz mais clara. Então esse é um principal motivo do cabelo não clarear. Tá? Agora existem inúmeros outros produtos. Na outra live da semana passada eu ainda falei sobre tomar cuidado sobre as máscaras matizadoras. Saiu aí o vídeo no IGTV falando sobre as máscaras matizadoras. Se você ainda não viu, corre lá assistir, porque eu tô falando sobre elas. Porque atrapalha sim no fundo de clareamento quando a cliente usa muita máscara matizadora em casa. Então a gente tem que aconselhar a pessoa vir com o cabelo limpo, fazer mechas no cabelo, a pessoa não usar máscara matizadora durante um tempo e não fazer progressiva antes de fazer mechas. Existem alguns tipos de condicionadores, como alce, por exemplo, a pessoa que usa muito óleo de coco, por exemplo. Muitas dessas coisas, elas dificultam o fundo de clareamento do cabelo. Então, o que acontece? A cliente vem até o salão, você coloca uma pó descolorante e não clareia. Eu já peguei, isso já aconteceu comigo, de clientes que eu já tô acostumada a fazer mechas nessa pessoa faz tempo. E quando a gente acostuma com a cliente, o que acontece? A gente já sabe mais ou menos o tempo que vai levar aquele cabelo, né, para clarear. A gente já se acostuma. E de repente aquela cliente vem no salão, eu ponho pó descolorante naquele cabelo e aquele cabelo não descolore, e fica hora e passa o tempo e aquele cabelo não quer descolorir. Aí depois que eu ia conversar com aquela cliente, perguntar o que estava acontecendo para descobrir o porquê. Então aí é que tá o importante da gente conversar com a cliente antes e a gente orientar elas. Todas as vezes que elas vierem, toda vez que você fizer mechas nelas, você tem que orientar elas sobre isso. Porque não adianta você querer descobrir depois, você precisa descobrir antes, né? O que está sendo usado naquele cabelo, se você precisa fazer uma limpeza naquele cabelo antes de você fazer as mechas. Porque realmente existem muitos fatores que impedem o clareamento, ou seja, que dificultam o clareamento. Que às vezes você acha que você vai fazer um cabelo que vai ficar claríssimo, porque ele tá natural, e às vezes ele não tá tão natural assim. Tá? A progressiva é um problema também bem complicado sobre essa coisa de clareamento. Tem pessoas que falam que não é para fazer progressiva, porque a progressiva não deixa clarear, porque ela sela a cutícula e tal. Mas na verdade não é isso que acontece. Se essa cliente tem progressiva, ela tem que esperar pelo menos uns 15 dias ou mais para depois fazer mechas, tá? Porque ela já lavou o cabelo várias vezes e aquele impacto, né, que a progressiva dá naquele cabelo de início, ele já diminui. Então, realmente não é indicado, eu pelo menos não indico e não aconselho ser feito progressiva antes de fazer mechas. Porque acontece, as clientes, é difícil eu falar aqui, tem muito cabeleireiro que fala que não é para fazer progressiva e que é realmente contra a progressiva.
Só que assim como remédios que às vezes você quer e deseja tomar ou precisa, existem efeitos colaterais. Todo tipo de química que você usa no cabelo tem também efeitos. E o que acontece? Tem pessoas que elas querem o cabelo liso. Tem pessoa que gosta do cabelo liso, quer a praticidade de ter um cabelo liso e ela quer que o cabelo fique liso. Então o que você vai fazer? Você vai convencer essa pessoa de ter o cabelo enrolado? Ela não quer. Então, nesses casos, a gente tem que fazer progressiva. A gente só tem que tomar cuidado de não estar fazendo progressiva desnecessariamente, de ficar oferecendo ou empurrando progressiva para todo mundo só para ganhar dinheiro. A gente tem que ter consciência e ética profissional. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, a gente ter ética profissional e saber o que a gente está fazendo. Mas quando a pessoa quer fazer, a gente vai fazer, né? Não tem jeito de você ficar brigando com as clientes sobre isso. Então, tem certos casos que realmente tem necessidade de fazer progressiva. Então, a gente faz, tá? Mas tem que ter essa consciência de não fazer progressiva antes das mechas. Porque isso vai dificultar o clareamento, tá? Então, assim, espero que, pelo menos assim, os fatores que eu me lembrei, eu falei aqui pra vocês agora, sobre essa dificuldade de clareamento, tá? Então, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre isso, porque eu tenho recebido várias perguntas sobre isso. Por que certos cabelos não clareiam? A gente faz de tudo, faz mechas e a gente não consegue chegar ao fundo de clareamento que a gente deseja. Então tem que ser feita uma análise nesse cabelo antes de começar essas mechas, para que a gente não enfrente esse problema, tá? É bem importante isso. Outra coisa muito importante que a gente precisa aprender sobre a progressiva. Outra coisa bem importante que a gente precisa aprender sobre a colorimetria é que a colorimetria, ela envolve os números. As cores têm números. Dentro da colorimetria, as cores têm números. E nós precisamos conhecer esses números. Esses números, eles são somados, multiplicados e divididos até você chegar ao tom necessário para conseguir a cor desejada. Porque eu recebo muitas perguntas assim, e vejo muitas perguntas também assim nos grupos. A pessoa põe uma foto lá de um cabelo e me pergunta assim, que cor que eu uso para chegar nesse fundo de clareamento, nesse cabelo, nessa cor desse cabelo, que cor eu tenho que aplicar para o cabelo ficar dessa cor igual? Aí eu vou explicar mais uma vez o que eu já expliquei várias vezes. Se você pegar 5 cabeças, 10 cabeças e aplicar o mesmo pó descolorante com a mesma volumagem e você deixar durante meia hora esses 10 cabeças, esses cabelos, 10 cabelos, cada um vai ficar de cor diferente. Então, existe numerações e somativas, existem somas de cores para você atingir uma cor desejada. Então, às vezes a pessoa acha ruim comigo, ela fala, mas eu só perguntei isso, eu quero responder outras coisas. Primeiro que eu não quero dar o peixe para vocês, a minha obrigação, assim, a minha intenção é ensinar vocês a pescar, né? Então não dá para eu ficar respondendo números. Passa número 7, passa número 8, passa número 713, que vai ficar bom essa cor aí. Eu não posso dizer isso porque eu não sei qual é a cor que está aquele cabelo que você quer deixar daquela cor que tá a foto, entendeu? Então, para eu dizer e para eu saber qual é a cor que precisa ser colocada num cabelo, eu preciso saber qual é o fundo de clareamento que ele chegou, qual é o fundo de clareamento que ele tem, qual é a pigmentação daquele cabelo, porque essa cor, ela vai somar com a cor que você colocar. Então, se você colocar o mesmo tonalizante em vários cabelos, cada um vai ficar diferente um do outro, eles não vão ficar iguais. Então, se esse cabelo tá mais laranjado, você vai colocar uma quantidade a mais de pigmento, de corretor, para tirar aquele alaranjado. Se ele tá só amarelo, você vai colocar uma quantidade diferente de corretor naquele cabelo. Então, se você vai aplicar um 713 ou 731, 73, 63, 638
ou seja qual for para aplicar uma coloração, para fazer uma morena iluminada, vai depender de qual é a cor que está aquele cabelo, de como foi feito aquelas mechas, de qual fundo de clareamento que ele atingiu. Então, assim, é difícil eu simplesmente falar para vocês assim, aplica tal cor que vai ficar a cor que esse cabelo da foto. Porque aquela foto ali a gente não sabe. Aquela foto a gente não sabe que fundo de clareamento foi atingido naquele cabelo, que você achou naquela foto que você achou na internet, para aquela cor ficar daquele jeito. Então, não tem como vocês fazerem uma pergunta assim, que cor foi essa? Que cor que usa para atingir essa cor desse cabelo? Para eu fazer uma morena iluminada dessa cor, me mostra a foto e fala qual o tonalizante que eu vou usar. Não dá para saber. Eu posso falar um número qualquer e você ir lá e aplicar e não ficar igual. Por quê? Porque o cabelo que você fez está de uma cor diferente. Então não se esqueçam disso. Dentro da colorimetria, as cores têm números e essas cores se somam. As cores se somam umas com as outras. Então nós precisamos muito entender isso. É por isso que quando você mostra uma tabela de cores para uma cliente, aí ela vai falar para você, eu quero essa cor assim, vai mostrar aquele cabelinho. É aquela cor daquele cabelinho que você vai colocar no cabelo dela para ficar daquela cor? Não, não é. Você tem que olhar o cabelo dela, ver a cor, ir lá na Estrela de Oswald, ver a cor que tá o cabelo dela, qual cor somada com a cor da cartela que você vai usar para atingir aquela cor desejada. Então, é muito importante que se entenda isso dentro da colorimetria, entendeu? E que nem todas as respostas são assim tão fáceis, né? Que não dá pra gente responder coisas assim, às vezes, tão rápido, tão simples, né? Porque eu posso muito bem induzir vocês a errarem numa cor se eu falar números, porque números são somados com números, tá? Então, o que eu posso ensinar para vocês são as teorias, são como se soma esses números e essas cores, né? Para que a gente você possa atingir a cor desejada ou a cor que foi combinada com a cliente, tá certo? Então, isso é importante vocês entenderem, tá bom? Existe uma regra que é bem interessante de se fazer sobre a quantidade de corretor que você mistura numa coloração, dependendo do número dessa coloração, que se chama regra do 11. Não sei se vocês já ouviram falar nessa regra, algumas pessoas já me perguntaram isso. Eu não expliquei sobre isso aqui ainda, porque eu acho que é uma coisa mais complexa, tá? Eu tenho que escrever no papel e tal. Eu andei pedindo algumas coisas que ainda não chegaram pela internet. Acho que os correios estão com um número limitado de pessoas, né? Então, tem algumas coisas que eu andei pedindo e que não chegou, tá? Então, eu quero ter um quadro para poder explicar certas coisas para vocês, tal. E essa história dessa regrinha do 11 é bem interessante e dá para vocês descobrirem certinho qual é a cor, a quantidade de corretor que você vai aplicar em cada coloração, tá? Tem uma continha que a gente faz e é uma continha bem fácil, é só vocês entenderem direitinho que vai ficar bem facinho de ser feita. Mas eu tenho que ter, assim, umas coisas assim a mais. Primeiro eu quero que vocês entendam algumas coisas para poderem chegar nesse entendimento da regra do 11, tá? Mas eu ainda vou dar essa explicação sim sobre a regra do 11, tá? Então vocês aguardem aí que vai ter um vídeo explicando sobre isso. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, só explicando a regra do 11, qual é, para vocês aprenderem direitinho sobre a quantidade de corretor, né, que se coloca dentro de cada número de coloração, né? Então, tem outra coisa bem importante que a gente precisa entender também sobre o laranja, né? Sobre o laranja que fica no cabelo, que muitas pessoas reclamam, mas eu ponho uma coloração, eu uso coloração 8.0, fica laranja. Eu coloco 9.0, fica laranja. Se eu colocar 7.0, fica laranja também. Se eu colocar 10.0, vai ficar laranja também. Então, o que acontece? É mais uma vez a explicação da soma dos números. Então, quando um cabelo ele já está dourado, você coloca
1.0, ou seja, uma coloração natural nesse cabelo, o que vai acontecer? Aquele laranja que já está, ele vai simplesmente se somar com aquele tom que você está aplicando, porque esse tom, ele não tem nenhum pigmento ou nenhuma nuance que vai neutralizar aquela cor que o cabelo já está. Então, aquela cor ela tem que ser somada com a cor que está no cabelo para que aquela cor mude. Então, se você simplesmente aplica 0.0, ou seja, uma cor natural, a cor natural, normalmente, ela contém as mesmas quantidades de pigmentos, né? Tanto o pigmento amarelo, azul e vermelho. Ela contém normalmente a mesma quantidade de pigmento em 3 partes. Pelo menos a maioria delas é assim. Então, ela não vai ter uma cor a mais para neutralizar um tom, para neutralizar uma nuance. Então, o que acontece? Esse cabelo fica laranja. Outro motivo disso acontecer, a coloração ela não tem poder de tons de clareamento. O pó descolorante, ele clareia de 7 a 9 tons, dependendo de qual descolorante que é. A coloração não. A tinta não tem esse poder de clareamento. E quando você aplica um fundo de clareamento, um cabelo escuro, qual é o terceiro fundo de clareamento desse cabelo? É tom alaranjado, avermelhado, né? Um cabelo castanho. Então, se essa coloração ela tem o poder de descolorir 3 tons, ela só vai atingir 3 tons. Ou seja, vai ficar alaranjado, vai ficar um tom alaranjado, ou mais escuro, ou mais claro, dependendo do cabelo, mas vai ficar um tom alaranjado. Então, é muito difícil vocês conseguirem um tom que não seja alaranjado com coloração, independente de qual coloração seja, tá? Então, o importante para que se não tenha um tom alaranjado no cabelo é fazer a descoloração, ou seja, fazer mechas, tá? Então, por isso que é muito importante a gente saber fazer mechas e a gente entender muito sobre isso. Porque realmente isso vai acontecer. Vai ficar alaranjado. Se você aplicar o 7.0, se você aplicar o 8.0, 9.0, 10.0, vai ficar um pouquinho mais claro, mas ele ainda vai ficar tom alaranjado. Então, não adianta. Se não for descolorida essas mechas, não for descolorido esse cabelo, ou não for aplicada uma neutralização correta, ele vai ficar laranja, porque existe a soma. Mais uma vez, entendam bem isso. As cores se somam. Então, para somar uma cor com outra cor, o que você precisa saber? Qual é o número dela? Então, se você não souber os números das cores, você não consegue somar essas cores para atingir uma cor que é a cor desejada pela sua cliente ou por você profissional. Então, isso são coisas assim que são muito importantes de se saber, né? Que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje, que é coisas que vocês precisam saber para vocês conquistarem os sonhos de vocês, né? Que é um sonho ser um bom colorimetrista, é um sonho ser um bom colorista, é ser um cabeleireiro de sucesso, é fazer loiros lindos, né? Fazer os loiros dos sonhos das clientes, que as clientes também, muitas mulheres têm o sonho de ter um cabelo loiro, muitas desistem por não conseguirem achar profissionais qualificados que consigam realmente fazer o loiro do sonho dela. Aí elas desistem, escurecem o cabelo, passa um tempo, quer tentar de novo, né? Então, a gente não quer que isso aconteça, né? Você quer que isso aconteça? A pessoa desista de ficar loira porque você não conseguiu deixar o cabelo dela loiro quanto ela queria. Então, a gente precisa estudar muito, realmente, ter muita teoria, para aprender bem sobre a colorimetria. Não tem outro caminho, tá? Não tem outro caminho. Não tem como você pular etapas. Você tem que subir degrau por degrau. Aprender uma coisa de cada vez. Então, cada vez que você estudar um pouco, que você assiste um vídeo, que você assiste outro vídeo, que você assiste uma live, tá? E eu não tô falando só sobre mim, porque eu sei que tem outros cabeleireiros que também fazem isso que eu tô fazendo, que fazem um trabalho maravilhoso ensinando pessoas sobre colorimetria.
tá? Não adianta vocês seguirem uma pessoa só. É bom que se sigam várias pessoas, porque vocês vão se inspirando nessas pessoas e vão conseguir criar o seu próprio estilo e a sua própria forma de trabalhar, tá? Eu tenho muitas técnicas que eu desenvolvi, me inspirando em outros cabeleireiros e em cursos que eu fui fazer com esses cabeleireiros. Você escuta uma coisa aqui, você escuta uma outra coisa ali, você vai montando a sua forma de trabalhar, você vai montando o seu jeito de ser próprio, né? Entendeu? Porque não é legal você imitar completamente uma pessoa, você ser igual a outra pessoa. Você vê um cabeleireiro fazendo cabelos lindos, você fala, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. Não é por aí. Então você tem que, para você ser um cabeleireiro de sucesso, para você realizar os seus sonhos, você tem que desenvolver o seu trabalho, você tem que ter criatividade. Você tem que desenvolver cabelos exclusivos e loiros exclusivos. E isso você só aprende sabendo somar as cores, sabendo somar as cores para fazer cores diferentes, cores que se essa pessoa sair do seu salão e for fazer com outra pessoa, ela não vai conseguir aquela mesma cor, ela pode até tentar, mas ela vai errar, não vai conseguir e vai voltar para você, tá? Então por isso que é muito importante a gente entender sobre colorimetria, para a gente fazer cores exclusivas, cores que as pessoas vão querer fazer só com a gente, que não vão querer fazer com outros cabeleireiros, certo? Eu tenho clientes que vêm de longe fazer o cabelo comigo, porque vieram com o cabelo manchado ou estragado, e aí eu consegui atingir a cor que elas queriam, e aí elas não trocam mais. Eu tenho clientes que moram nos Estados Unidos, eu tenho cliente que mora na França, eu tenho cliente que mora na Alemanha. Elas vêm até o meu salão, quando vêm visitar os parentes delas, que moram aqui perto, elas vêm fazer as mechas comigo, elas não fazem mechas, elas fazem hidratação, fazem outras coisas lá onde elas moram. Mas na hora de fazer mechas, elas vêm fazer quando elas vêm aqui pro Brasil. Então vocês entendem como é importante vocês saberem o trabalho, você conquistar uma pessoa, né? Eu até vi um comentário, que eu lembrei agora disso, até vi um comentário essa semana no cabelo, que uma cabeleireira estava perguntando assim, mostrou um cabelo bem manchado, e ela falou, o que eu faço com essa cliente? Ela chegou aqui no meu salão com esse cabelo desse jeito e ela quer que eu conserto. Aí teve um comentário de uma pessoa que falou, manda ela voltar lá na cabeleireira que fez isso, porque se ela que fez errado, ela tem que consertar. Eu não concordo. Eu não concordo. Porque a partir do momento que você conserta um erro, a partir do momento que você sabe resolver e consertar um erro, é nesse momento que você mostra quão profissional você é. É nesse momento que você mostra o quanto você sabe. Porque você pegar um cabelo natural e passar uma coloração, você pegar um cabelo natural e fazer mechas, isso daí você precisa de um pouco de habilidade. Agora, para você consertar erros e neutralizar cores, aí você precisa de muito estudo e muita habilidade. E se você fizer isso para essa cliente, ela não vai te abandonar mais. Essa é uma cliente que você ganhou para sempre. Provavelmente você ganhou para sempre essa cliente. Porque ela chega até você com uma dor, entende? Com um problema. Ela chega triste, com a autoestima baixa. Porque o cabelo ele é a moldura do rosto. O cabelo, ele é tudo no visual de uma mulher. Então, quando ela chega até você triste e você deixa ela feliz com o cabelo da cor que ela desejava, essa pessoa ela não vai te largar nunca, você vai conquistar essa pessoa. É por isso que eu gosto tanto de fazer correção de cor e a minha especialidade é correção de cor. Porque as pessoas, elas chegam até mim com problemas. Elas chegam até mim com uma dor, com um problema. E a partir do momento que eu resolvo esse problema dessa pessoa, ela vai sair muito feliz do meu salão. Ela vai sair da minha cadeira contente. Da forma, então, quer dizer, ela entra triste e ela sai feliz. Isso não é maravilhoso? Né? Eu me sinto maravilhada, eu me sinto muito realizada no meu trabalho quando acontece isso, quando eu faço isso. Então eu jamais vou rejeitar uma cliente porque foi outro profissional que fez, ou se foi ela que errou em casa, ou se foi outro profissional que errou, ou seja lá o que vai acontecer. Porque é essa cliente que eu vou conquistar. É nessa cliente, nesse trabalho que eu vou mostrar o quão profissional eu sou. É quando eu vou
resolver o problema da pessoa, quando eu vou resolver a dor dessa pessoa, tá bom? Então, vamos estudar bastante colorimetria, vamos estudar bastante teorias, vamos estudar bastante os números e as somativas dos números da colorimetria, para que a gente saiba resolver todos os problemas que chegam até você. Para que você saiba, quando a pessoa chegar no seu salão, você não precisa ou mandar ela em outro salão porque você não sabe, ou mandar para um outro profissional que tem dentro do salão que você trabalha, porque você não sabe fazer aquele trabalho. É triste isso, né? Ó, eu já tive que fazer isso já aconteceu isso comigo. De cliente chegar e eu não souber resolver aquele problema, eu tenho que passar para outro profissional. Porque o que eu posso fazer? Se eu não sei, eu não vou mexer, eu mando para outra pessoa que sabe, né? E aí foi aí que eu comecei a ver que eu não podia fazer isso. Que eu que tinha que saber resolver os problemas de todos os cabelos. Então fui estudar e me especializar cada vez mais. Então isso é que é importante que a gente faça, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da aula de hoje, tá bom? Não sei quantos de vocês estão aqui, se vocês falaram muito comigo, porque eu só sei depois que eu coloco o óculos, se tem perguntas. Eu não sei se eu vou conseguir deixar essa live salva, porque eu vi dizer que o Instagram não está deixando mais live salva por 24 horas, porque as pessoas estão guardando as lives no IGTV. Mas no IGTV realmente eu prefiro colocar vídeos mais curtos, eu acho cansativo colocar um vídeo de meia hora, 40 minutos no IGTV, tá? Então eu vou tentar salvar a live para deixar aqui para vocês poderem rever, tá bom? Mas eu não sei se eu vou conseguir, tá? Então boa noite para vocês, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.